Boa noite, gente. Só esperando a Scarlett entrar para chamar ela pra gente começar, tá? Boa noite, querida. Olá, boa noite. Tudo bem? Bem, tô vendo o pessoal entrando. Isso. Ó, Mirella. Ah, Mirella entrando, ó, Rafa. Quem puder entrando aí, gente, enviar para os conhecidos, envia aí pro pessoal assistir. Tô enviando aqui para algumas pessoas. Entrando. Isso. E aí, fala um pouquinho de vocês, Scarlett, enquanto o pessoal vai entrando. Olá, boa noite. Só aquela apresentação básica, né? Tem muita gente aqui que a gente conhece, que está entrando aos poucos, mas para quem não conhece, sou médica veterinária, formei em 2014 pela Universidade de Vassoura. Fiz uma residência em cirurgia de pequenos animais na UENF. Trabalhei um pouquinho depois e retornei para o mestrado. Estou finalizando o mestrado em breve, se a pandemia permitir. E, e também ministro as aulas de cirurgia geral e torácica na Faculdade de Qualitas. Então, Janaína, minha R1, trabalhou comigo na UENF. trabalhamos, tivemos os arranca-rabo, uns dias de amor, uns dias de estresse, essa Mas esse rotina ano louca. não tem como, né? Eu acho que para a parte profissional, a vivência da residência, acho que é a melhor oportunidade. Com certeza, ainda mais para a E parte cirúrgica, né, que exige muita prática. sim, a gente ganha muita segurança, é bem legal. Eu acho Sim, que foi uma das melhores coisas assim que eu optei, foi realmente a residência, porque não é só carga de experiência, mas a gente também aprende a trabalhar em grupo, a gente aprende muito, e por mais sim, que tenha dificuldades, na época a gente pegou greve, pegou bastante coisa, mas vale, assim, sempre valeu a pena. sim, Realmente as sempre amizades vale. que a gente tem até hoje é pra vida toda, né? Até hoje, né? Então, eu formei lá na Rural em 2014, não, 2015. Comecei a residência em 2016, lá na UENF, com a Scarlett. Nesse meio tempo fiz pós-graduação também, lá no Qualitas. Iniciei a pós em 2015, terminei em 2017. E agora eu atuo como cirurgião volante aqui no Rio, né? Cirurgião da prefeitura e cirurgião autônomo por aqui. E aí eu tô criando esse Instagram para ajudar, na verdade, mais a parte dos clínicos, né? Que eu vejo muita dificuldade nesse atendimento clínico, na realização de solicitação de exames, realização de limpeza de ferida, de procedimentos ambulatoriais, clínicos cirúrgicos, né? Aí, tô fazendo aqui o Instagram. Quem ainda não tiver, tem o canal no Telegram também. Então, o link tá lá na bio. Eu mando algumas coisas lá também, alguns conteúdos. E o YouTube também. Se quiser, o link tá lá na bio, só se inscrever. Então, hoje a gente vai falar de bandagens, né? Curativos e bandagens. Como fazer, quais as principais características, as vantagens, a importância de fazer um curativo bem feito, uma bandagem bem feita, né? Você quer começar a falar, Scarlett, a importância de fazer um curativo bem feito? De verdade, só para ilustrar um pouquinho, depois da nossa live de feridas, teve algumas pessoas que pediram, principalmente os acadêmicos ou até mesmo recém-formados, sobre a utilização de bandagens, que no dia não deu tempo da gente falar de Sim, tudo, é um tema muito complexo. é um tema muito amplo.
só pediu para falar um pouquinho de curativo, de bandagem, tira algumas dúvidas. Então, quem tiver dúvida pode estar enviando aí no chat, que a gente vai respondendo ao longo da live. E, e assim, eu acho que também é legal esse tema, porque por mais que seja assim, o curativo é uma coisa muito simples de fazer, mas tem muito erro, né? No nosso dia a dia, a gente pega muita coisa errada de colegas, até às vezes até de amigos que fazem, mandam uma foto pra gente, eles falam assim, dá uns pitacos, sugere o que que pode melhorar, ou então mostra um caso que está com dificuldade, porque já tem muito tempo tratando e não está surtindo efeito, às vezes está aquela ferida que está estagnada, e aí quando a gente vai investigar, a gente vai vendo que é uma sequência de erros e muitas vezes partindo pelo básico, que é a própria realização do curativo em si, ou seja, a realização de uma tala. Então, isso é bastante comum, né? Ontem mesmo, eu estava num grupo de uma clínica, e aí o pessoal mandando a foto de uma bandagem, né, de um paciente que havia sido atropelado pelo próprio dono, que estava com a pata dilacerada, e essa pata com exposição óssea, com uma perda cutânea bastante extensa, e eles não sabiam muito bem o que fazer, né? Foi realizado a tricotomia, mas eu gosto bem de frisar que essa tricotomia ela deve ser bem ampla, tem que incluir todos os dígitos, né? Inclusive dentro dos dedinhos. Eu sei que é um pouquinho difícil de fazer essa tricotomia, mas principalmente se tratando de lesões na parte mais distal do membro, ela tem que ser rigorosa, porque o pelo ele vai estar ajudando a carregar bactérias, vai estar mantendo ali sujidades, e inclusive naquela lavagem inicial que a gente faz na ferida, tem uma ferida feia, vamos lá, vamos lavar, vamos colocar, né, dentro da pia, vamos esfregar, fazer aquele debridamento. Por mais que você tenha esse cuidado, se você não acrescenta ali um espaço interdigital, retira todo aquele pelo, retira às vezes até um pouco de secreção, às vezes fica ali sujidade. Isso ali, depois, na sua próxima troca de curativo, pode ser um ponto de contaminação que você vai tocar ali e vai levar para a ferida. Então, isso é muito importante. Toda vez que a gente fala de ferida, às vezes uma das complicações é a nossa própria falta de cuidado e recontamina aquela ferida. Às vezes no primeiro curativo a gente faz impecável e depois nas próximas trocas encosta em alguma coisa contaminada, ou uma coisa que o pessoal também faz bastante, pega gases do potinho de gases da clínica e não utiliza gás estéreo. Então, assim, aquela camada que está entrando em contato com a ferida, principalmente se tiver exposição óssea, tem que ter muito cuidado, porque ali às vezes é o motivo da gente levar uma osteomielite. E aí, né, desse caso que eu estava contando para vocês, além, né, da tricotomia, foi feito a tala, só que geralmente quando a gente vai falar de tala, a gente fala daqui a pouquinho, a gente sempre deixa dois, três dedinhos para a gente ver se não tem edema, como é que tá essa ferida, como é que tá, se não tá muito apertada essa tala. Se inchar nos dedinhos, a gente faz aquela pequena abertura. E aí nessa, a lesão era muito extensa, mas nesse intuito de ver um pouquinho do dedinho, eles deixaram o curativo. E aí isso já não é legal. Infelizmente, nesse caso, a gente tem que incluir todo o dedo, fazer aquela bandagem, pegando toda a parte distal do membro também, deve ser incluída. Em relação à compressão, aí a gente tem que ter cuidado, que toda vez que a gente fala de tala ou bandagem, tem que ter uma compressão média. Não pode apertar demais, senão você vai atrapalhar a irrigação daquela pele, daquela região, mas também não podemos deixar frouxa a ponto dela não servir de nada. Então, é só tem alguns detalhes que a gente acaba percebendo depois com o tempo e chama atenção, e são coisinhas pontuais que o pessoal vai errando. O que você estava falando aí sobre o material, é importante ressaltar que a gente tem sempre, em toda troca de curativo, né, tentar usar o material mais estéril possível, né, principalmente nessas feridas maiores, que
tem muita secreção, né? Muito exsudato. É importante quando for tirar a bandagem, usar uma luva para cortar, limpar. E quando for fazer o curativo novo, trocar a luva, pegar gás estéreo, pegar o material mais estéreo, mais limpo possível, né? Porque senão você está tirando a contaminação e aí depois quando você for fazer um curativo novo, você tá levando a contaminação de novo ali para aquele leito, né? Então acaba que essa só troca de ferida, de curativo não é o ideal, e aí acaba atrasando a cicatrização, acaba podendo levar a complicações por osteomielite, e aí acaba todo aquele trabalho que você teve no começo pode ir por água abaixo, né? Por, por não digo nem desleixo, mas por uma falta de cuidado, assim, né? Que às vezes a pessoa também nem percebe, não tem às vezes esse conhecimento dessa necessidade, né? E quanto à compressão, é por isso que nessas bandagens é importante a gente ter a bandagem feita da forma correta, né? Como o uso do algodão ortopédico para auxiliar e a gente poder fazer essa compressão de uma forma que não fique apertada demais, né? E aí a gente pode apertar um pouco mais a camada de atadura sem que comprometa a circulação sanguínea ali no membro, né? Então é muito importante seguir as etapas, né, da colocação de bandagem com a camada de contato com o produto que você vai usar, a camada de absorvente, onde você vai colocar o algodão ortopédico, que vai te auxiliar a fazer uma compressão melhor, mais eficiente, sem comprometer a circulação ali do membro, né? Acho que são pontos muito importantes para fazer um curativo bem feito. Essas regras, essa regrinha básica de curativo, Uhum, independente, se tratando, se tem ferida, ela é meio que uma regra básica que vai servir para tudo, pelo menos essa parte inicial. Todo curativo, ele tem aquela etapa, aquela camada primária, que é de contato, que é aquela que você vai determinar qual tipo de substância, qual tipo de antimicrobiano você vai associar no tratamento, que vai ter contato direto com aquela lesão. Aí pode ser uma gase, uma Kerlix com hidrogel, é aquela que está em contato com a ferida. A segunda camada é aquela absorvente, em que a gente vai ter aí colocação de materiais que vão estar retirando essa umidade da ferida. Quem trata de ferida sabe que essas feridas elas drenam bastante, por isso que essa troca de curativo, ela também deve ser, né, constante, pelo menos aí dependendo do produto, uma ou duas vezes por dia. E aí você pode usar gaze, compressa, algodão, e a terceira camada, que é aquela de fixação, aquela camada de proteção. Aí, dependendo, você pode associar o algodão ortopédico, que o legal do algodão ortopédico também, que ele é hidrofóbico, então ele não vai deixar que a umidade externa, vamos supor, o animal pisou numa uma coisa úmida, teve contato com alguma coisa, ela evita essa absorção de umidade externa e aí você vai associar, né, a sua complementação de uma tala, uma de bandagem ou uma bandagem de acordo com o que você for querer. Se fosse uma cirurgia que a gente tem muita liberação de espaço morto, então aí a gente já opta pelas bandagens compressivas, né, em que a gente está ajudando tanto até na parte de hemostasia, se tiver sangramento, se a gente tiver presença ali de áreas exudativas, até mesmo abscessos. A gente teve aquele caso uma vez na UENF, não sei se você vai se lembrar, do tórax, que da o lateral do tórax tórax. gigante na lateral do tórax e tinha Sim, pontos de necrose. E aí, quando abriu aquilo, né, cabia uma mão lá dentro sim, daquele abscesso. Acho que era, não sei se era uma sim. pitbull, uma Era cadela uma grande. pitbull branca, foi uma cadela grande. Cabia a mão lá dentro, assim, muito conteúdo, muito pus, tecido bem necrosado, bem feio mesmo. E aí foi um caso que a Então, gente usou a bandagem compressiva, né? Pra diminuir o a gente espaço chegou a morto. colocar um dreno mais distal, Sim, né? Lembrando que o dreno ele tem que sempre, se for um dreno passivo, ele tem que estar sempre respeitando a gravidade e a drenagem em si da ferida pela utilização, né? No caso a gente usou PHMB nela com a pele
Então, a gente conseguia preencher internamente o abscesso e o tecido de granulação, ela foi formando de dentro para fora até cicatrizar completamente. Mas é um caso que tinha muito espaço morto, e a gente precisa realmente associar uma bandagem compressiva e uma camada de absorvente mais reforçada para auxiliar nessa drenagem. Sim, e você estava falando do algodão, mesmo usando algodão ortopédico, é importante sempre ressaltar para o proprietário que mesmo assim não pode molhar, né? Não pode tomar cuidado com urina, né? Caso seja membro posterior, com poças d'água no quintal, porque mesmo com algodão ortopédico, se molhar muito, vai acabar umedecendo aquela bandagem, aquela tala, pode levar ali a uma dermatite. A gente chegou a ter caso lá na UENF, que o proprietário deixou molhar e pô, deu uma dermatite na pata bem feia e acaba que atrasa a tua cicatrização também, porque aí você não vai poder mais colocar a bandagem. E aí, como é que você faz? Acaba complicando muito o caso, né? Sim, inclusive paciente que às vezes não tem ferida, mas há necessidade de fazer uma tala, sei lá, uma Robert Jones, ou porque teve uma fratura incompleta, ou uma fratura que completa, mas que é passível de manter numa tala, né? Ou até mesmo uma tala porque a gente quer minimizar os danos para a cirurgia Sim. ortopédica. Nessa tala molhar, né, vamos supor que ficou alguns dias com a tala. Quando a gente abre, é muita dermatite que a gente vê. Aí complica mais ainda, porque como animal que, se for dependente de estar com a tala por um tempo prolongado, é uma tala que tem que ser trocada a cada 1, 2 dias, porque aquela dermatite virou uma ferida. Então, ao invés de ser uma tala que a gente vai trocar a cada 7 dias, dependendo do caso, a gente acaba tendo que trocar por um período menor. Então, isso tem que É, ter cuidado mesmo. É bom lembrar também que a gente não pode, tipo, por exemplo, fraturas que têm a indicação de consolidação só por tala bandagem, né? A gente não pode deixar essa bandagem aí até fazer a bandagem hoje e esquecer, só ver daqui a 60 dias e trocar só daqui a 60 dias. A gente também não pode fazer isso, né? Porque também vai levar a problemas circulatórios, problemas de feridas, há uma série de complicações que também não vão ser favoráveis. Sem falar que ela vai afrouxando, ela vai perdendo a sua função, né? Então, sempre lembrar de trocar essas talas no máximo com 15 dias, né? É o máximo que elas podem ficar assim, sem causar nenhuma. Desde que cuidadas com todo o cuidado possível, né? Sem molhar, verificando se não tem inchaço do membro, se não tem nenhuma ferida ali, principalmente perto dos esparadrapos, né? Animal que costuma ter alergia, cola, costuma às vezes abrir umas feridas ali, né? Que também acaba atrapalhando um pouquinho o seu tratamento. Sim. Uma outra dúvida também do pessoal em relação a como é que a gente faz essas talas, né? Principalmente a Robert Jones, que é bastante comum a gente utilizar no dia a dia. E a gente olha, quando a gente não, só acompanha fazer uma Robert Jones, e depois você vai tentar fazer a primeira vez, pelo menos quando eu fui fazer minha primeira tala, foi muito engraçado. Porque eu sempre acompanhava aquela escama de peixe linda, e aí, quando eu fui tentar fazer a primeira vez sozinha, ficou um negócio horroroso. Ficou um Acho negócio que, acho horrível. que a de maioria das pessoas fica, né? E aí, quando você vai botar a mão, você sente realmente, né, a dificuldade da realização da tala. Então, às vezes, né, sempre quando eu vou fazer tala, tem estagiário, o pessoal fica em cima, porque fica realmente aquela dúvida. E realmente tem que ter alguns detalhes que a pessoa tem que se atentar. Sempre acolchoar bem, porque isso vai minimizar uma compressão excessiva, a minimizar que a gente garroteie aquele membro e às vezes até tem que trocar essa tala porque apertou demais. Obviamente, isso é uma coisa que a gente vai adquirindo, aquela sensibilidade no aperto da hora da gente vai fazer uma tala, que tem que ser de uma compressão média. Se eu apertar demais, eu vou ter que tirar essa tala porque eu vou ter comprometimento ali vascular. Agora, se eu deixar ela frouxa, de nada adianta a tala, já que a tala, ela, né, o intuito dela é para imobilizar aquele membro, para
limitar aquela movimentação. Então, se eu não coloco uma compressão adequada ou associo algum outro tipo de material para manter aquela pata mais rígida, acaba que a tala não tem função. Isso, às vezes, a gente vê alguns casos quando uma volta para retorno de uma tala às vezes, mal feita e aquela tala, a pata do cachorro está até, né, curvada assim, ela está até Uhum. meio envergada, Já peguei porque também. está com uma fratura, está com uma lesão e a tala não foi, não supriu, né, a sua característica de causar essa limitação e manter esse membro estirado. Então, acaba que a gente vê esse tipo de falhas às vezes também. Então, acho Sim. que as dicas aí, né, é ter a média compressão. Na hora que for passar a atadura, ela sempre tem que ser de distal para proximal, né, ou seja, da parte de baixo do membro subindo. Se eu começo a passar a atadura de cima para baixo do membro, eu vou ter algum garroteamento, então não é o ideal. Sempre a compressão ela vem de distal para proximal e a atadura ela sempre tem que avançar 50% da sua porção anterior. Por isso que nas ataduras geralmente tem até uma linhazinha preta ou azul que a gente consegue acompanhar isso melhor. Então a gente vai de 50% a 50%, mantendo uma compressão é, com uma sequência, né, a ponto de você não garrotear mais uma parte do que outra. E aí depois vai utilizar o esparadrapo, né? Então aí também é outra coisa. Não posso apertar muito, tem que ser uma compressão parcial, tem que ser uma compressão média e de baixo para cima, de distal para proximal. Quem usa V-trap tem que ter cuidado. Eu não aconselho a utilização do V-trap para quem não tem costume de fazer talo, até porque é muito fácil você apertar demais com o V-trap. Quem não sabe, gente, V-trap é aquela, como se fosse um esparadrapo colorido, bonitinho, que às vezes a gente vê algumas postagens, principalmente de pós-operatório, de ortopedistas, que às vezes tem até figurinhas, né? São coloridas, são Em bonitinhas. desenho. Tem desenho, tem de tudo com a jeito. Elas são ótimas para fazer curativo, só que tem que ter esse cuidado. Se apertar demais, né, vai garrotear e aí você vai ter que abrir. Então, às vezes no início eu costumo indicar mais a pessoa aprender a ter essa sensibilidade com o esparadrapo, faz esparadrapada mesmo. E aí depois, né, tem gente que faz esparadrapada e depois enfeita com vetrap, né, só para deixar É. bonitinho. Não é uma opção, É, tá? Para é, quem ganhar o carisma do cliente, né? O sim. bichinho vai se divertir com a talinha colorida. É bom, tipo, ressaltar que você só vai realmente ganhar essa sensibilidade fazendo, né? Então, tem realmente que tentar, tem que ir fazendo. Não deu certo, desfaz, faz de novo. Viu que tá muito frouxo, faz de novo. Tomar cuidado com essa compressão que a Scarlett falou. Quando você for fazer a esparadrapada, lembrar de comprimir menos, né? Porque você já fez uma compressão ali com a atadura. Então você já comprimiu com a atadura. Se você for comprimir mais ainda, fazer uma compressão muito forte com o esparadrapo, você vai garrotear. Então, lembrar de fazer uma compressão, mas uma compressão um pouco mais suave, para não garrotear esse membro. São, acho que, os principais fatores assim que podem levar ao insucesso da sua bandagem, né? E sempre lembrar de deixar os dedinhos ali para fora, né? A pontinha dos dedinhos aparecendo, porque se garrotear, se inchar, a gente pode dar um piquezinho de cada lado da bandagem, né? Que aí vai fazer um alívio nessa compressão e o sangue tende a voltar a circular, né? Se mesmo assim com esse piquezinho continuar demasiado, aí você vai ter que refazer a sua tala, vai ter que refazer a bandagem. E como a Scarlett estava falando de lesões muito distais, né, que tem a necessidade de cobrir isso tudo, acaba que a gente tem esse problema de ter o contato direto da tala com o chão, né, com sujidade, com água. Então, para melhorar isso, a gente pode fazer a muleta de Thomas, né? Porque aí o membro não vai encostar diretamente no chão. A muleta de Thomas
não sei se todo mundo sabe como é que é, a gente faz um arame ali na parte de cima, né, que vai encaixar aqui na articulação escápulo-humeral ou na coxa femoral, né, depende. E esse arame ele vai vir circundando até embaixo, né? Então vai servir como uma muleta mesmo. E aí, ao invés do animal apoiar com o membro, vai apoiar nesse arame que vai estar aqui assim por baixo do membro. E aí isso ajuda a manter a sua bandagem mais limpa, não umedecer, não molhar. Só que realmente você acaba perdendo, né, esse parâmetro de avaliação se está tendo edema ou não. Isso daí é o ponto mais desfavorável, mas realmente você acaba tendo que fazer, porque senão você não tem o efeito desejado, né? Mas não é uma bandagem difícil de fazer também, você vai fazer a Robert Jones normal e montar esse arame por cima e vai encaixar ele no membro. É moldado para cada animal direitinho, você molda na hora. E eu acho que é uma ótima opção para esses casos, né? Principalmente se forem casos em que nós temos lesões na parte mais distal do membro e que você não quer que tenha o apoio da pata Sim, direta, que o animal sente dor ao apoiar. Então, é uma alternativa, que nada mais é que uma armação de arame que a gente coloca, sobrepõe, né, ao redor assim do membro e fixa ele com atadura, esparadrapo, e quando o animal for andar, ao invés de ele encostar a pontinha do dedo, ele encosta a ponta, né, no caso, do arame. a formação, e aí, né, diminui muito essa carga aí sobre o membro, né? É uma Sim. alternativa bastante interessante. Acho que um ponto importante também para a gente falar dos curativos é na hora de trocar os curativos, além desses cuidados com material estéreo e tudo mais, é o cuidado na hora de retirar o curativo anterior, né? Você não pode simplesmente pegar e puxar a gaze, né? Porque ela vai estar aderida ali à ferida. Então, se você simplesmente pegar e puxar a gaze, você vai estar ferindo o seu tecido de granulação que está sendo formado. Então, sempre na hora que retirar, fazer isso com cautela, com cuidado, ir umedecendo com soro fisiológico, vai puxando aos poucos, umedece bastante ali a região, para ir soltando a gaze aos poucos da ferida, né? Senão você acaba lesionando seu tecido de granulação e vai retardar o processo cicatricial também, né? Isso aí ajuda até mesmo na redução da dor na hora da troca do curativo. Sim, É também. muito traumática, né? Dói. Então, umedecer antes de você forçar a retirar aquela gase que está já aderida ali na ferida é interessante. Sim, acho que é bem É, importante. vamos responder a perguntinha aqui da Stephanie Peroba, que ela Uhum. mandou para mim cedo. É, a dúvida dela era quando eu sei quando fazer o curativo ou quando não fazer um curativo. Essa é uma pergunta, né, legal e ao mesmo tempo bastante ampla. Obviamente vai depender do caso, cada caso é um caso, vai depender do tipo de material, principalmente qual tipo de antimicrobiano que a gente vai estar utilizando. Se for um antimicrobiano que eu preciso trocar várias vezes ao dia, então você tem que respeitar o tempo de ação daquele antimicrobiano. Por exemplo, posso fazer um curativo com açúcar? Pode, mas você vai ter que trocar esse curativo a cada 4 horas. Então, de 4 em 4 horas, você vai ter que submeter o animal a uma troca de curativo. Vou fazer com sulfadiazina de prata. Vou fazer, né, mesmo com colagenase. Pode fazer, mas é a cada 12 horas. Não adianta trocar a cada 24, 48 horas, que você não tem mais o efeito daquela substância ali, que a sua ferida, ela está se contaminando, tá? Então, isso é importante. Vou usar um PHMB. Aí a gente pode sim fazer a cada 24 horas, cada 48 horas, dependendo da quantidade de exudato que aquela ferida está drenando. Se for uma ferida que eu fiz o curativo e no outro dia está encharcada, vejo que o meu curativo já está todo úmido, eu já tenho que trocar. Porque se a ferida, ela precisa ter um equilíbrio de umidade. Ela tem que estar úmida, sim, para ela ter uma melhor cicatrização,
Mas se ela ficar muito úmida, aí a gente já não tem, né, é, algo benéfico. Até tive um paciente uma vez que tinha uma ferida grande no dorso, estava usando PHMB, né? Só que a ferida estava drenando muito e o tutor não levou para trocar no dia seguinte. Acho que era para trocar numa sexta, ele levou na segunda. Passaram aí 3 dias. Teoricamente, o PHMB está com esse tempo de ação, 72 horas. Mas, quando eu fui abrir o curativo, que né, tem aquele cheiro de secreção de ferida, que até é natural, quando eu abri, tinha miese. Então, assim, se fosse o tutor fazendo em casa, eu confesso que eu acharia que ele estava muito mais tempo sem trocar o curativo. Mas ele passou aí um fim de semana sem trocar, numa etapa de tratamento em que deveria ser trocado a cada 24 horas, porque era uma ferida que tinha muita produção de exudato, mesmo não tendo infecção, ela está drenando, e esse líquido é atrativo para moscas. Então, a mosca botou o ovinho ali, a larvinha adentrou, né, a própria atadura, e estava cheio de miese dentro da ferida no dorso. Então, isso não pode acontecer. Então, tem que respeitar, né, a substância que você está utilizando e principalmente a etapa daquela ferida. A gente, né, vê que tem várias etapas de cicatrização e se a gente não respeita essas etapas, a gente acaba pecando no tratamento. Então, é só Sim. um detalhe para vocês se atentarem. Tem uma pergunta aqui, só antes de responder, dar uma complementada que você estava falando do mel. Lembrar que além dessa questão do tempo e tudo mais, se você for usar o mel ou o açúcar, eles ainda podem virar meio de cultura, né? Então ainda Sim, pode levar ao desenvolvimento bacteriano e aí, além de não ajudar a cicatrizar, vai piorar, né? A sim. cicatrização. Aí Tem várias mandaram existem uma várias pergunta. terapias Sim, funcionais que a gente pode utilizar, mas tem que respeitar o tempo o de tempo de cada cicatrização. um. Tem que estar ciente de que ele vai ter que respeitar aquilo. Né? Não Sim, adianta fazer um curativo com açúcar e trocar cada 24 horas. não, vai dar Pode, ruim. né? Ah, mandaram uma pergunta aqui. Quando é uma ferida extensa, como eu escolho os locais para colocar o dreno? Então, o dreno, como você estava falando antes, né? Lembrar da posição, lembrar que no caso dos drenos que a gente costuma usar, né, que são os de Penrose, a gente tem que colocar sempre ele no sentido da gravidade, né? Então a gente vai colocar, prender ele mais em cima e deixar a partezinha para fora, seguindo o sentido da gravidade, né? Então da parte mais dorsal para a parte ventral do animal. Sempre lembrar de não passar o dreno pela linha de sutura, tá? Então, se a linha de sutura tá aqui assim, você vai passar, tá? Aqui, você vai passar o dreno aqui assim do ladinho dele. Você vai botar a saída do dreno do ladinho, nunca botar a saída do dreno na linha de sutura, tá? Isso daí favorece contaminação, atrasa a cicatrização, não drena da forma correta. E os locais, normalmente, é onde você verificar que tem mais espaço morto, né? Onde você vê, eu acho que aqui tem um pouco mais de espaço morto, aqui tem mais chances de ter acúmulo de secreção, vou colocar um dreno aqui. Algumas feridas você pode colocar mais de um dreno, né? E às vezes associando com uma bandagem compressiva, botando uma bandagem compressiva, em alguns casos você nem precisa do dreno. Você pode fazer só a bandagem compressiva, vai estar comprimindo ali o espaço morto e não vai estar deixando formar o líquido, né? Não vai estar deixando formar o seroma. Mais alguma coisa, Scarlett? Eu acho que o dreno também é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida e muita gente faz errado, às vezes até Sim, cirurgião mesmo fazendo errado. E uma dica que eu dou quando você vai optar por um dreno passivo, como o dreno de Penrose, sempre imagina o animal em pé, como que ele ficaria em estação. Porque às vezes a gente está fazendo uma cirurgia, seja ela reconstrutiva, né? Vou colocar um dreno na pata. Tem que imaginar esse animal em pé. Porque se, né, eu sei que esse meu dreno ele só vai ser útil porque eu dependo da gravidade. Esse dreno, na verdade, é um percurso um caminho que eu quero que seja feito para que aquele líquido inflamatório que está sendo produzido ali
seja eliminado por aquela abertura que eu fiz. Então, eu faço uma nova abertura, igual você falou, né? A gente não coloca o dreno na saída, né? O orifício de saída, ele não é o mesmo da linha de sutura, ele tem que ser lateral ou mais distal, e a partir dali vai ser realizado essa drenagem. Outra coisa importante é que o dreno a gente pode fixar ele somente na sua porção distal. A gente não precisa colocar um pontinho nele, dorsal, ou então, às vezes, como eu vejo algumas pessoas fazendo, faz uma abertura, uma linha de abertura do dreno na porção dorsal, aí Já coloca vi aquele também. dreno para fora da pele, e depois o outro lá distal, onde vai ser realizada a drenagem. Ele não precisa ter contato ali com o ar para ele agir. Você pode, antes de realizar aquela sutura, né, aquela aproximação, dispõe o dreno do jeito que você quer que ele fique, naquele percurso que você quer que ele fique, faz a abertura distal para que você tenha liberação ali, naquela extremidade do dreno, e você pode dar somente um pontinho simples, tá? Ah, tem necessidade de eu fazer uma ancoragem, né, abraçar entre a pele e o dreno abaixo para fixar esse dreno? Não tem necessidade, tá? Isso é um outro detalhe que antigamente eu fazia muito isso, e, e depois a gente foi vendo que não haveria essa necessidade. Inclusive, essa ancoragem, se for numa cirurgia reconstrutiva, um retalho dependendo das áreas, a vascularização daquele retalho, eu posso ter o comprometimento, a necrose de todo aquele retalho, porque eu coloquei um ponto no meio do meu retalho. Então, isso é importante a gente frisar. Então, não tem necessidade disso. Sempre lembrem que, assim, quando a gente precisa drenar, a gente tem três possibilidades. Ou eu vou fazer um dreno ativo, que é aquele que a gente pode já comprar um dreno de sucção. Eu posso até montar um dreno ativo a partir de tubos de hemograma com scalp, mas isso só serve para em casos em que eu tenho pouca drenagem, né, em regiões de pouco espaço morto. Ou a gente vai utilizar um dreno passivo, que é o que a gente utiliza na rotina, utilizando os drenos de Penrose. E uma outra possibilidade, se eu tenho uma ferida aberta, essa ferida vai drenar. Então, muitas vezes, o pessoal coloca dreno em ferida que não deveria, não tem necessidade. Se a ferida está aberta, ela já vai drenar por aquela abertura da ferida. E aí você vai dar um suporte, vai dar um curativo que vai sustentar a absorção dessa drenagem. E aí entra a camada absorvente que a gente conversou lá no começo. Então, se eu tenho uma ferida enorme, que eu não tenho espaço morto, né, na sua lateral, eu não tenho por que botar dreno, porque toda a drenagem já vai ser na ferida em si. Então, já tem uma abertura, já tem uma forma desse líquido sair. Ele não está sendo acumulado no subcutâneo. A gente vai utilizar o dreno ativo ou passivo quando houver ali presença de espaço morto e se realmente houver necessidade. Então, por isso que cada caso é um caso. Sim. Tem gente que E respeita a ferida, coloca vários drenos em volta da ferida. sem Não tem por necessidade, né? que, É, e o que você sabe? estava falando de colocar para fora, tanto em cima quanto embaixo, né? A gente tem que lembrar que os drenos, eles ajudam a drenar as secreções, mas eles também atuam como uma porta de entrada de infecção, né? Então, se eu tenho duas aberturas do dreno para fora, eu aumento essa possibilidade de entrada de infecção bacteriana, né? Então, também pode atrapalhar e não vai ajudar, que não vai ajudar mesmo, e ainda pode atrapalhar, né? Então, é importante realmente colocar só uma saída do dreno, né? E não as duas, como tem gente que faz, não tem função. É exatamente isso. Assim, eu acho que em relação ao dreno, se ficou alguma dúvida, a pessoa pode perguntar. Alexandre, você que perguntou, obrigada pela interação. Ela também foi uma das pessoas que solicitou a palestra de bandagens curativos, que estava curiosa. Então, é super legal É essa importante também, interação.
É importante também lembrar que os drenos eles podem ficar aí por um período de até 5 dias, né? Lembrar de não deixar eles por muito tempo, porque senão você favorece a infecção bacteriana também. Eles têm seu tempo ali, depois daquele tempo eles vão mais atrapalhar, né, do que ajudar na cicatrização ou na diminuição do espaço. Falhou seu áudio. É um corpo estranho, na verdade. Isso, Então, exatamente. mais de 5 dias não há necessidade, né? Outra coisa importante é que quando a gente vai retirar o dreno, não precisa ocluir aquele orifício distal. A gente, né, só você retirar o dreno que ele vai fechar por segunda intenção. Se ainda tiver um pouquinho de seroma sendo produzido, ele vai ser drenado por esse orifício. E aí, somente com as bandagens compressivas, a gente já consegue finalizar essa etapa de redução de espaço morto. Então, Sim, 3 a 5 dias é é o suficiente. suficiente. Exatamente. É, outra dúvida do pessoal é em relação a tie-over. Ah, é, Muita tá gente eu. ficou curiosa com a tie-over depois de a gente ter conversado na live, né, nas outras palestras que eu dei também, o pessoal ficou muito É. curioso. E porque é uma bandagem que é pouco explorada E e, muito na útil, né? verdade, é muito útil, porque quem vai fazer curativo em cachorro e gato sabe que, dependendo da região, sempre vai ceder. E tem região que não adianta, que não tem como você fazer uma boa fixação, ou às vezes até mesmo uma boa redução de até mesmo espaço morto. Então, é uma alternativa. Para quem não está familiarizado com a tie-over é aquela bandagem, até cheguei a postar alguns casos dela, É, eu postei no meu history hoje. que é uma que a gente coloca vários pontos na lateral da ferida e ali a gente vai manter todo o nosso curativo, vai colocar todas aquelas etapas, colocar uma superfície de contato, a minha camada de absorção e aí eu posso até complementar com uma outra superfície para proteção. E só que, em vez de eu pegar a atadura e tentar enfaixar o animal, deixar o animal igual uma múmia, a gente vai isolar aquela ferida. A gente pode utilizar fita, barbante, até mesmo fio, nylon, por exemplo, e a gente vai começar a passar entre essas argolas que a gente colocou na lateral da ferida, a gente vai começar a trançar e ir segurando esse curativo. No final, a gente tem até alguns desenhos que dá para fazer, porque a gente vai entrelaçando esses fios É, e aí aquele curativo ele fica restrito somente naquela ferida. Lembrando que se eu faço um curativo e o meu curativo cede, o animal bota a boca, eu estou tendo contaminação. Então, meu curativo, ele tem que ser intocável. Se ele toda hora estiver sendo exposto, ele está se recontaminando. E aí você vai, né, entrando naquele ciclo vicioso e você não consegue sair da fase inflamatória daquela ferida. Então, a Tayuva é uma alternativa que a gente consegue fazer umas bandagens legais assim. sim, é muito bom para ferida em tórax, né? Tipo, lateral de tórax, onde a bandagem acaba escorregando, na parte de parede abdominal, aqui embaixo também, onde a bandagem. Você não consegue fazer uma bandagem, fazer um curativo que fique da forma adequada, né? Região de pata, assim, perineal também. É uma boa utilização da tie-over. Eu, inclusive, postei hoje lá no meu history, né? E muita gente falou que não conhecia. Então, é assim, um curativo bem importante. Ela falou que não conseguiu entender o que Entendeu o que são são essas as argolas. argolas? A gente vai colocar, Stephanie, vários pontos na lateral da ferida, só que ao invés de ser um ponto aderido na pele, a gente vai fazer um ponto mais frouxo, a ponto que fique em argolas mesmo, né? Eu atravesso a pele na borda da ferida e vou colocar vários pontos dispostos na lateral de toda aquela ferida. Para quê? Porque depois que eu montar o meu curativo, já tem ali um curativo montadinho em contato com a ferida. Eu venho com uma fita, um barbante, pode utilizar, igual até tem uma colega minha que fez semana passada, mandou, usou até atadura. Você pode improvisar. É, a gente Que a já fez ideia passadura lá também. é você manter aquele curativo preso. Então aí você vai trançando, você vai passar aquela fita, né? Aqui em cima da ferida, aí você volta na argola lá de baixo, aí você vai indo para um lado, para o outro, até que você
aquele curativo totalmente preso e sem a necessidade de você enfaixar o animal, porque eu vou ter uma região circular prendendo ali aquele curativo, e aí eu tenho a proteção, né, dessa ferida, e ao mesmo tempo o animal não consegue retirar. E é como essas argolas elas estão fixadas na pele, a gente aproveita ela para vários curativos. Então, isso é bem legal. Depois, dá uma olhadinha, né, no Instagram da Janaína, ou até no meu, o caso da Chelsea, que é aquela cadelinha que teve uma. Até na foto de capa, é uma avulsão de toda a região dela inguinal. Ela ali eu usei a tie-over. Lá tem as fotos demonstrando como que é feito. É, Tá porque bom? a tie-over ela é meio ruim de explicar assim, né? Sem ter a visualização. Porque como ainda mais que não é muito usado, fica meio ruim a pessoa que não conhece imaginar aquilo que a gente está falando, né? Ela é melhor explicada vendo mesmo, por foto. E eu, assim, é até legal, porque depois de umas 2 semanas pra cá, né, essa amiga minha tentou fazer, ficou bem legal, foi um cachorro mordido. E aí depois ela começou a fazer muito mais. E aí era uma lesão na região aqui, abaixo da região cervical, quase entrando aqui no tórax, no início do externo. E aí é uma região que não tem como fazer atadura. Ele conseguiu fazer a aproximação da ferida parcial, mas ele não conseguiu fazer por completo. Então, ele acabou fazendo o curativo e ele conseguiu fazer uma tie-over retangular, que ficou bem bonitinha, porque ficou todo o desenho. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui pelo computador. Não sei se vai dar para ver bem. Peraí. Não sei se vocês estão É, acho conseguindo ver, que, gente, dar um acho que feedback. o cachorro não tá dando pra ver muito bem o animal, tá dando pra ver É o só o cavalo, né? curativo. É o cavalo. É o E aqui cavalo? É, então. o curativo grande, tá vendo? O quadradinho. Aham. Ele foi trançando a fita, fixando o curativo. Então, só para vocês que não entenderam como é que funciona, observa que não tem nada amarrando ele, tendo que fixar em todo o tórax dele ou no membro. Entendeu? E aqui estava a lesão antes. Então, esse foi um feedback legal que me mandaram depois de ter visto a técnica, né? E aí eles resolveram experimentar e ficou super legal. Então, tem que realmente estar sempre se atualizando, vendo técnicas novas, porque é uma coisa que vai te ajudar no dia a dia e Sim. principalmente na evolução daquele paciente. Faltam 10 minutos, Scarlett, mais ou menos. Aí já está Se, quase acabando. se mais alguém tem Peço alguma dúvida. dúvida para estar enviando para a gente É. tirando, daqui a pouquinho acaba, passa rápido, né? Eu acho Enquanto que. isso, Pode falar. enquanto isso, é, só para a gente frisar aqui que toda vez que a gente vai fazer uma bandagem, né, que a gente vai fazer uma tala, a gente tem que respeitar aquelas camadas do curativo, mas a última camada vai depender do que você quer imobilizar. Se você tem fratura, você tem que pensar em estar fazendo uma tala. Se tem ferida associada, você vai manter seu curativo base e depois estabilizar aquele membro. Se for um paciente que tem fratura exposta, que tem uma ferida associada, é um paciente que, na maioria das vezes, não pode ser submetido a implante ortopédico de maneira imediata. Primeiro tem que melhorar aquela lesão, tem que reduzir ali, né, ou até mesmo zerar ali a infecção, porque se eu coloco um implante metálico, se eu coloco qualquer, né, implante mesmo, eu posso ter ali a contaminação e daqui a pouco até mesmo osteomielite naquele osso. Então, a osteomielite é uma complicação bastante comum aí para o pessoal que gosta de ortopedia. A gente vivencia muito a osteomielite e é um desafio muito grande de tratamento. Então, sempre que tem função óssea, eu trato aquela ferida com o maior carinho, porque se der osteomielite,
eu sei que é dor de cabeça. E aí a gente tem que estar acompanhando, né, radiograficamente, a fim de ver se realmente está tendo aquela recuperação óssea ou não, tá? Então é só um detalhe mesmo para a gente se atentar. Sim. Eu acho que não sei se tem mais algum ponto que você lembra que a gente tenha que falar, mas eu acho que a gente falou os principais pontos, né? De fazer um curativo ideal, dele ser asséptico, ser retirado com cuidado, as bandagens, como são feitas da melhor forma, os drenos. Acho que a gente abordou tudo sobre curativo e bandagem assim de uma forma resumida, né? Os pontos principais para fazer o curativo e bandagem da melhor forma, né? Para auxiliar o tratamento da ferida e não atrasar nem atrapalhar ela, né? Acho que deu pra gente falar bem. Para quem já conhece, assim, já tem alguma vivência, né, na live já fica bem Sim, mais esclarecido muitos desses detalhes. Mas quem não tem muita vivência, às vezes fica um pouco perdido e no sim. Instagram não tem como a gente colocar fotos para Botar mais. ilustrar, isso acaba Sim, atrapalhando um pouquinho. Né, o pessoal que assistiu a live, às vezes ficou meio em dúvida, mas quando eu fui dar palestra agora essa semana, o pessoal dos residentes do Brasil pediram para acessar, e aí quando viram, né, os tratamentos de feridas, né, puderam acompanhar alguns casos, e aí foi legal porque você começa a ter o esclarecimento do que está acontecendo ali, sim, como abordar adequadamente, você consegue ter uma compreensão melhor. Então, sim, isso dá é para legal. ilustrar bem melhor. Ó, a Alexandra perguntou se a gente não tiver algodão ortopédico, se a gente pode usar algodão normal. Se tratando de tala, não é legal, tá? Poder usar, até pode, mas tem que se atentar, porque às vezes quando a gente utiliza o algodão normal em vez do algodão ortopédico, a gente acaba não conseguindo fazer, às vezes, uma tala com média com pressão adequada. Muitas vezes, ou você vai apertar demais, ou então vai deixar ela mais frouxa. Mas geralmente a gente tende a apertá-la um pouco mais. Então vai exigir um pouquinho mais de atenção na hora de fazer aquela tala. E sem É uma, contar que o algodão normal, ele vai absorver mais líquido externo. Então vai manter a pata mais úmida, então é mais comum de a, ter dermatite. Então, o bom do algodão ortopédico é porque ele é hidrofóbico. Então, ele vai manter aquela patinha, né, mais sequinha. Então, se eu sempre for prefiro algodão ortopédico. Se for usar o algodão normal, caso não tenha, um ortopédico para o caso de fraturas, por exemplo, lembrar de colocar mais algodão do que você colocaria se fosse o ortopédico, né? Isso ajuda a você fazer uma compressão menor, né? Ajuda, porque realmente a maior complicação seria comprimir demais com o algodão ortopédico, porque ele não faz a redução ali da compressão. Então, bota uma camada maior de algodão para você poder fazer a compressão sem que garroteie o membro. Acho que é uma dica caso só tenha o algodão normal, né? Não tem o ortopédico, mas sempre tentar usar o ortopédico que é feito para isso, né? E o algodão, geralmente, a gente utiliza mais se tiver ferida, naquela camada absorvente na, no meu curativo em si. Tá? Não seria minha camada terciária, seria minha camada do meio ali. Coloquei a gás em contato com a ferida. Aí eu posso botar algodão, porque eu sei que ele vai ajudar a absorver essa umidade da ferida. Mas se for uma tala, porque, sei lá, teve uma fratura incompleta, você está precisando estabilizar aquela pata, se você colocar algodão ortopédico, você pode ter esse tipo de complicação. Pode ser que quando você vai abrir a tala alguns dias depois, o animal está com a patinha, né, toda Da cheia de ferida. ferida, nada É, por conta da umidade. bom ressaltar também para não usar o algodão direto na ferida, né? Usar a gaze, porque o algodão ele solta aqueles pelinhos, né? Então acabam grudando no tecido cicatricial. Na hora de remover acaba ficando mais complicado, porque fica aquele monte de pelinho solto ali no seu tecido de granulação. Então você acaba tendo que manipular mais a ferida. E então a gaze é sempre a melhor opção para a primeira camada, né? Para a camada de contato. Sempre tentar usar a gaze. O algodão não é uma boa opção para isso.
Quem tem dúvida em, né, de realizar a tala Robert Jones, hoje eu vi uma postagem do Rodrigo Luiz, que é um ortopedista que eu adoro, e vou ver se até compartilho no Insta, porque ele está fazendo o passo a passo da realização da Robert Jones. Ah, Isso é bem legal. legal, eu tenho muita dúvida de como Sim, fazer. E é aquele negócio, mesmo a gente vendo, vê de novo, enquanto você não faz, não você não faz. entende a dificuldade da técnica. Realmente só Então, fazendo para a pegar. gente vê que não é fácil. A gente olha super fácil, mas aí também não é um bicho de sete cabeças, mas assim, é importante você estar familiarizado com essas técnicas, porque depois a mão mesmo você vai pegando, tentando fazer a tal. Ah, Sim. depois Não, eu você... acho que a maior complicação mesmo é realizar a compressão de forma adequada, né? Não realizar nem de menos nem de mais. Acho que essa é a que mais você tem que ir pegando mão mesmo e você só vai pegar a mão fazendo, né? Tem que, se tiver alguém que possa te auxiliar nas primeiras vezes, para te falar, não, ó, tá apertando demais, aperta um pouco menos. É sempre bom, né? Mas se não tiver, tenta. Você sabendo a técnica, sabendo direitinho como é que tem que fazer, a mão você só vai pegar realmente tentando fazer, tá? E às É vezes realmente a avisar o prática. tutor. Avisa o tutor, o dedinho dele começou a É, ficar demasiado, só um pouquinho. Dá um piquezinho na lateral da tala, espera, se no outro dia tiver mais inchado, aí já retira a tala, né? Já tem que retirar, já tem que trocar essa tala. Mas muitas vezes o primeiro ponto que a gente acaba garroteando mais é na parte mais distal, perto dos dedinhos. Então, quando a isso. gente afronta ali, a gente já consegue melhorar essa perfusão, essa circulação ali do membro e já consegue aliviar. Então, é Isso. só uma coisinha para vocês. Faltam 3 minutos. Se mais alguém É, tem alguma dúvida, se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar para mim ou para a Scarlett, que a gente responde lá pelo direct, sem problemas. Tá? quem tiver, às vezes aparece, né, algum caso clínico, alguma dúvida, também pode estar procurando a gente sempre Sim. solicita ajudar, né? Hoje mesmo eu recebi também um contato de uma cliente do Dr. Mário Renó me pedindo ajuda com o tratamento de uma ferida de uma coelhinha, né? Que já é uma ferida que está estagnada, já há 4 meses sem evolução. Então, aí agora a gente vai começar a tratar ela. Então, assim, eventualmente, vai surgir nos casos, às vezes agora vocês não têm dúvida, mas se aparecer depois, É, saiba que a gente pode tá mandar. aí, tá bom? Pode mandar a É, pergunta. agradecer aí o pessoal pela participação. A gente viu vários amigos, vários colegas aqui mandando beijos, elogios. Isso é muito legal. Várias, às vezes até pessoas que colaboraram com a nossa formação de alguma forma também, deram a passadinha delas por aqui. Vi aqui meu professor Álvaro, da universidade, da época da graduação, Professor Guilherme Monteiro, Sérgio estava aí também, Guilherme. Rafael Rupes, e sem contar, né, os amigos aí que Sim. trabalham com a gente no dia a dia, que tem vários aqui. Tem Lu, Rafa, Bela, VV, Verônica. o Saulo entrou aqui também, bastante gente aqui. É muita gente que a gente está falando, É, mas saibam que a gente fica muito grato pela participação de vocês, pelo sim. interesse principalmente, que eu acho que esse intuito de querer melhorar sempre, trocar experiência, isso aí vale muito a pena para a gente não se acomodar, porque senão a Sim. gente formou, né, se Atualizar acomoda sempre, né? e a gente, né, acaba a pessoa ficando naquele ciclo vicioso, fica fazendo as coisas já incorretas e não pensa em melhorar aí no dia a dia. Sim. Aproveitar essa pandemia para fazer as atualizações online, que estão tendo várias, né? Faltam Tudo 25 ótimo. segundos. Então, acho que é isso, né? Agradeceu a todos. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Se surgir dúvida depois, pode mandar. E é isso. Beijos. Gente, obrigada pela Obrigada. participação. Obrigada, Janaína, pelo convite. Até a próxima. Tchau. Beijo. Beijo.